Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários, fiagros e fiinfras. Então, vamos falar hoje do relatório gerencial de agosto, né, que saiu hoje aí do VGIA 11, um fiagro imobiliário, um fiagro de crédito. Então a gente vai ver aqui, né, qual foi a performance dele, né, hoje esse mês que ele distribuiu, né, um excelente dividendo, mas será que o fluxo de caixa dele, ou a DRE gerencial, reflete esse dividendo que ele pagou? Vamos ver aqui, né, dentro do relatório gerencial, o que a gestão falou, beleza? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, tá? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative as notificações e também na descrição desse vídeo eu vou deixar esse relatório gerencial para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto. Vamos lá então falar aqui dele? Ele que é um fiagro, tá? Um fiagro de crédito, investe em CRAs principalmente, tá? É para investidores em geral, tem uma taxa de administração e gestão aqui de 1,15%. Tem aqui uns mínimos aqui que tem que obedecer, que hoje já pega esse mínimo aí, não tem problema nenhum. Taxa de performance 10% daquilo que exceder o CDI, tá? Esse que é um fundo praticamente aí 100% indexado ao CDI. Então, essa alta da Selic favoreceu muito ao fundo por conta dos juros da correção aí do fundo, né? É indexada ao CDI. Tá? Tem uma taxa de escrituração também de 0,5% ao ano, também sobre o patrimônio líquido do fundo, com alguns mínimos aqui, né? E ele que divulga seus rendimentos junto com o VGIR, o VGIP, né? Outros fundos aí no 8º dia útil e paga no 13º dia útil do mês, tá? Então ele anuncia os proventos um pouco depois aí da maioria dos fundos, né? Imobiliários, fiagros e fiinfras, e paga no 13º dia útil. Ele que é administrado aí pela BTG Pactual, é a escrituradora também, e é gerido pela Valora Gestão de Investimentos. É um fiagro, tem praticamente desde o início, né, dos fiagros aí lá no final de 2021, prazo de duração indeterminada, é um fiagro de gestão ativa, de crédito, tá, de títulos de valores mobiliários, tá? E o código de negociação dele é esse aí, VGIA 11, na Bolsa de Valores. Vamos falar aqui o que a gestão, os comentários aqui do gestor, fundo que encerrou 2024, agosto, né? Essa é praticamente padrão, essa aqui totalmente alocado, né? O patrimônio líquido do fundo em CRAs. São 31 ativos aí encerrados em agosto de 2024, tá? Mais de 856 milhões investidos nos ativos-alvo e os demais recursos estão investidos aí, né, rentabilizando o caixa, né, na renda fixa e tudo mais. Fundo que anunciou em agosto, 13 centavos por cota, tá? 13 centavos por cota, um excelente rendimento. E a gente vai ver lá se isso refletiu, se realmente foi o resultado do fundo no mês, tá? Vamos ver aqui se o fundo de repente está queimando caixa. Vamos ver aqui, ver se a gente enxerga isso dentro aqui do relatório, tá? Porque não foi comentado nenhuma excepcionalidade do fundo sair de 10, 11 centavos para 13, tá? Não teve aqui nenhum fato aí superveniente, né? Nenhuma coisa relevante que fez com que ele distribuísse esses 13 centavos, tá? E essa rentabilidade ó, é equivalente a CDI mais 5,9% sobre a cota patrimonial. E como ele está descontado aí no mercado, né? O valor de mercado aí está muito abaixo do valor patrimonial, não está muito, mas está bem abaixo. CDI mais 7,9 com base no preço médio de negociação na Bolsa de Valores. As movimentações do mês, o fundo adquiriu 23 milhões e meio do CRA Cotri Soja, ele que tem feito essa diversificação lá do seu portfólio, né? Então comprou aí o Cotri Soja CDI mais 4%, 4,3 milhões do CRA Cooper 1000 CDI mais 4% e 3 milhões do CRA Santa Fé, acho que esse aqui já tem na carteira, CDI mais 4,5%. Então o fundo fez aí 4 aquisições para sua carteira, né? Uns aqui aumentando posição, mas o fundo aí fazendo aí, continuando com a diversificação e aquisição de novos ativos, como ele fala aqui nesse parágrafo aqui de baixo, porque quem acompanha com a gente aqui desde lá de 2022, do início de 2022, sabe que o fundo era muito alocado em um tipo só, né, em 4 tipos, né, inicialmente, ali de CRAs e somente em uma securitizadora, tá? Então,
fundo está procurando essa diversificação já há alguns meses, né? E tem feito isso aí, feito essa diversificação, né? E por isso mesmo o impacto que teve lá do Languiru até que foi absorvido com os outros papéis da carteira. Em agosto, o fundo teve um volume aí de 2,1 milhões de reais na Bolsa de Valores, né? Tem reduzido essa liquidez, tá? Tem reduzido, já foi muito melhor. E isso aí por conta também de outros fiagros aí, né, no mercado, né? Quando o fiagro, o VGA11 surgiu, tinha poucos fiagros no mercado. Hoje a gente já tem já um valor muito maior do que lá em 2022. E o fundo, então, agora está com 2 milhões em torno aí de liquidez média diária no mercado secundário, que também é uma ótima liquidez, tá? O fundo tem mais de 168 mil cotistas e eu sou um desses cotistas e é a minha maior posição na minha carteira de Fiagros, o VGA11. Peguei aí ele muitas cotas aí também, ali em torno de R$ 8 e agora ele deu uma queda, tá? Ele teve uma subida aí nesse mês de agosto, né? Chegou a estar cotado a 9,20, né? 9,20 e pouco, e agora nesse mês de setembro, na segunda quinzena, cotada a 8,70 aproximadamente. Tá? E aqui ele fala que 30,6% do número total de investidores e fiagros listados no mercado. De todos os investidores que investem em fiagros na Bolsa de Valores, 30% investe aí no VGIA 11. Vamos baixar aqui, vamos ver o que ele está falando a respeito de uma análise setorial. Ele fala aqui a respeito que o fundo permanece adimplente. Aqui a análise setorial, que é o mais crítico hoje, são as distribuidoras agrícolas, né? Então a gente tem esse destaque aqui. O fundo permanece adimplente e o próprio gestor considera todos os devedores do fundo expostos ao supracitado setor saudáveis. Então todos os devedores que estão expostos a esse setor de distribuidoras estão aí dentro da carteira do fundo, que no acompanhamento da gestão estão saudáveis, sem nenhuma aí possível quebra, né, ou falta de pagamento. Tá? Então, essa é a observação que o fundo dá aqui. Bom, depois você pode fazer essa análise aqui, né, observar aqui, fazer essa leitura mais detalhada a respeito da visão do fundo em relação a esse setor, tá? E do mais, ele funda aqui, dentro dos resultados de 2024, a gestão segue acompanhando, claro, tem que fazer isso, acompanhando de forma próxima e rigorosa os devedores expostos ao setor de distribuição agrícola, tá? Então, o fundo segue aí observando e acompanhando os devedores da carteira que estão nesse setor, o setor mais crítico hoje, eu queria falar aqui do agronegócio. Dentro da distribuição de resultados, isso aqui que eu faço um destaque importante. Ó. O fundo anunciou 13 centavos por cota, mas o resultado foi muito abaixo, tá? O resultado aqui foi para distribuição próximo a 7 centavos por cota. Né? Se pegar aqui mais ou menos o que tem distribuído, ó, quando ele teve um resultado de 8,6 milhões, distribuiu 10 centavos por cota. Né? E agora com 7 milhões de resultado, dá aproximadamente entre 7 e 8 centavos se ele distribuísse o resultado. Mas a gente observa que nos meses anteriores, né, o fundo teve resultados maiores e fez distribuições menores. Então, nesse mês de agosto, ele fez 11,2 milhões de reais em distribuição. O fundo teve aqui o impacto maior. A gente verifica aqui dentro dos detalhes aqui do fundo, é que o fundo não teve aqui nenhum lucro, nenhum CRA, negociação, né, que teve aqui em julho, de 1,5 milhão de ganho de capital na negociação do CRA, mas também teve uma queda bem substancial nos resultados dos CRAs. Ó. A receita dos CRAs caiu muito de julho para agosto, de junho para agosto também, praticamente pela metade, e praticamente o fundo não explicou isso aqui dentro do relatório, tá? Não explicou dentro do relatório o porquê dessa queda bem drástica aqui, bem relevante dos CRAs da carteira, tá? Isso aqui é resultado, ó, de caixa, tá? Mas o que a gente observa aqui em 2024 também é que o fundo está queimando um pouco de caixa, ó, porque esse aqui é resultado de 2024, 73,7 milhões e distribuiu em torno de 75 milhões, então queimou aí em 2024 em torno de 1,3 milhão reais de caixa. Mas quando a gente pega ele nos últimos 12 meses, o fundo está com resultado de caixa maior que a distribuição ali, praticamente 0 a 0, mas um pouquinho maior do que a distribuição, tá? Então,
nos últimos 12 meses o fundo não tem queimado caixa. Se a gente pegar desde o início, o fundo está com resultado de caixa maior, em torno de 5 milhões de reais, do que a distribuição que ele fez desde o início do fundo. Então, quando a gente pega num período mais longo, a gente verifica que o fundo não está queimando caixa, está fazendo essa distribuição. E lembrando que o Fiagro não tem aquela regra do FII, que é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestralmente, tá? Então, o Fiagro não tem essa regra, não se aplica essa regra ao Fiagro, tá? Então, os resultados podem perdurar desde o início do fundo praticamente, como a gente observa aqui, que o fundo tem aí um resultado positivo em relação à distribuição, de em torno de 5 milhões de reais de resultado não distribuído desde o início do fundo. Então, o fundo não está queimando caixa, como a gente verifica aqui em 2024, tá? Quando a gente pega um período mais longo, o fundo não está queimando caixa. Na rentabilidade, a gente verifica aqui que o fundo está rentabilizando, né, muito maior aí do que o CDI. Está tendo um resultado bem interessante aí em relação, comparando aí a sua rentabilidade de alvo, que é o CDI, e na carteira de ativos, ele segue fazendo uma diversificação interessante, né? Lembrando que o fundo, apesar daquele estar aqui com um Fiagril, né, com 9,32% de participação aqui nesse Fiagril 4, ele tem os outros três aqui na carteira também, tá? Então, acaba que a diversificação não é tão grande quanto a carteira. Por quê? Porque tem empresas aqui que se repetem, né? Fiagril, ó, tem várias. Fiagril 4, 1, 3, 2, né? Então, a diversificação não é tão grande quanto parece, mas tem sim, o fundo tem procurado fazer uma diversificação dentro dos CRAs da carteira, tá? Mas se aqui a gente tiver aqui 40 CRAs aqui, praticamente de empresas, deve ser em torno de 15 empresas diferentes aqui dentro da carteira do fundo. Tá? E isso é importante porque a gente viu o problema que teve lá no DEVA, no HCTR, no VSLH, de ter uma carteira grande, só que concentrada em um mesmo grupo. Então a gente tem que observar sempre isso também. A carteira ainda está totalmente alocada ao CDI, né? Então 100% indexada ao CDI, e também são todos CRAs, né? Não tem CRI de imobiliário na carteira, do agronegócio, não tem outra coisa, 100% aí os ativos alvo do fundo. E distribuidora, como ele destacou lá em cima, é a segunda maior alocação que o fundo tem, né? A primeira é cooperativa, 47,4%, e aquele destaque que ele fez lá em cima são as distribuidoras, que o fundo tem uma participação de quase 40% nesse segmento. Aqui são outros números, né, das distribuições que o fundo já fez. Então ele repetiu os 13 centavos de julho, tá? De distribuição de julho, como a gente observa aqui, agosto 13 centavos e julho 13 centavos. E o fundo segue então fazendo excelentes distribuições de rendimento, e como a gente observou bem lá em cima, e relembrando, ele não está queimando caixa, tá? Não está queimando caixa, são distribuições aí que o fundo tem feito de resultados acumulados desde o início do fundo. Aqui é o histórico de rentabilidade sobre o valor da cota. Então, em agosto, teve uma alta na cota, né? Surpreendente, inclusive, fechou acima dos R$ 9,00, distribuiu 13 centavos por cota. A cota já caiu agora em setembro, está em torno de 8,70. E aqui é o detalhamento de cada um dos ativos. Você pode depois baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? Das alocações que o fundo faz, né? Qual é o objetivo dessa despesa da empresa, né? Qual é onde ela atua também, né? Qual o segmento? Você pode ter esse detalhamento aqui na especificação do CRA. Para encerrar, no desempenho no mercado secundário, o fundo, então, ó, preço de fechamento de agosto, 7,79. Aqui o que a gente observa aqui, número de cotistas, 168 mil cotistas. Preço de fechamento aqui acho que não está correto, né? Está errado esse preço de fechamento aqui no meu ver. E de volume negociado, mais de 47 milhões de reais negociados no mercado secundário no mês de agosto. Eu vou praticamente desconsiderar o que está aqui, né? Porque o preço máximo que ele destacou lá em cima com o preço de fechamento foi 9,3, né? Foi 9,3 e aqui está falando que é 7,79, só que o preço nesse mês chegou no máximo 7,95, né? Então,
Vou desconsiderar porque 7,79 foi o preço daqui, ó, o mínimo em julho. Então, eu vou desconsiderar isso aqui porque não está confiável esses números aqui, beleza? Estagiário aí deu mole. E aqui mais para baixo, a gente verifica o volume negociado, né, o volume de negociação e o valor de mercado da cota. Então aqui, ó, encerrou agosto próximo aos R$ 9,00, como está lá em cima, R$ 9,03 foi o preço de fechamento. E como a gente verifica aqui, a liquidez teve uma queda realmente nos últimos meses em relação ao histórico do fundo. Ó. Teve uma queda bem substancial aí da liquidez no mercado secundário, beleza? Então é isso aí, relatório gerencial aqui do VGA11, a gente se atualizando daquilo que está acontecendo no fundo, o que aconteceu no mês de agosto. Então, fundo fazendo excelentes distribuições e lembrando, não está queimando caixa e o fruto desses rendimentos distribuídos são de resultados acumulados desde o início do fundo. Só que o resultado apresentado em agosto é muito preocupante, porque o desempenho dos CRAs da carteira foram praticamente metade do valor recebido do fundo em relação ao mês de junho, tá? Então é a questão da gente observar isso aí. Apesar do bom rendimento distribuído e de não estar queimando caixa, o desempenho de agosto foi muito ruim, com resultados aí, se tivesse distribuído o resultado de agosto, seria dividendos em torno de 7 a 7 centavos e meio de distribuição, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não perca tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.